Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, para cá dos montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje, 14 de junho, um dia depois da ressaca de Santo António, Ana. Ou tal como em Lisboa não houve festa? Boa noite, Luís. Comigo está tudo bem, não houve festa, não estás um dia normal. Não. Pois, é um dia normal, foi domingo. Exatamente, um dia normal. Um dia normal como os outros, em Lisboa também, pelos vistos, foi, aqui em Vila Real também mais ou menos. E pronto, e tem sido assim. Tens saudades das festas e das romarias do verão? Sinceramente. Não és daquela que vais para as... Não, olha, tenho saudades das coisas que fazia no verão. Para Cá dos Montes, verão 2020? Também. Ok. As outras coisas nós não precisamos de saber. Pronto, exatamente. Hoje temos um grande programa. Temos um programa em que vamos ter connosco mais uma daquelas histórias especiais. Vamos ter connosco a Lita Raposo. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Vamos conhecer uma história interessantíssima de alguém que descobriu uma paixão pelas artes. Sim. E que a colocou ao serviço da comunidade. Exato. É mais ou menos isto, numa frase. Resumindo, sim. Sim, resumindo. Tudo o resto desta história é para conhecer já a seguir. Não perca, venha connosco. Eulália Manuela Matos Raposo, mais conhecida por Lita Raposo, é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, mas foi no apoio social que encontrou a sua vocação. Durante a pandemia, descobriu que tem mais dons e os frutos colocou-os ao serviço de quem mais precisa. Hoje é a história desta raposa com muita pinta que vamos conhecer. Bem-vinda, Lita. Fantástico, bem-vindo. Obrigada, Ana. Como é que começa esta aventura na pintura? Olha, é assim, eu desde muito pequena que sempre tive assim, uma paixão por artes, bricolagem, desde sempre. Desde os meus 6 anos eu já fazia crochê, já fazia tricô, já costurava, portanto isto já vem também um bocadinho de família. E durante 4 anos em que eu estive desempregada, dediquei-me a artes manuais. Portanto, isto já vem um bocadinho no correr da paixão pela arte. Eu fui para o curso errado. Embora tenha gostado muito do curso que tirei e não me arrependo profundamente, mas eu acho que devia ter ido para artes, certamente. Durante a pandemia, sim, descobri uma paixão. Eu já tinha experimentado uma vez, mas a coisa acho que não tinha corrido muito bem e eu desisti, por isso simplesmente desisti. Mas em janeiro estivemos em confinamento e eu tenho muitas paixões. A primeira é a vida, é a minha vida, porque se eu não me apaixonar pela minha vida, não me posso apaixonar por mais nada. Depois é a minha família. Amo plantas, os meus gatos, animais, adoro, eu tenho 4 gatos e houve uma altura em março, logo no início, no primeiro confinamento de 2020, eu criei um grupo, março ou abril, criei um grupo de suculentas. Um grupo no Facebook onde... Succolovers Vila Real. Exatamente. Isto porquê? Porque comecei a trocar suculentas e vi que havia muitas pessoas que tinham essa paixão. Então, durante o primeiro ano de confinamento, a minha paixão foram as suculentas e os catos. Só que em janeiro estava mesmo muito frio e eu não podia ir para a rua tratar delas. Então, decidi uma vez, vi lá uma tela, tinha lá uma tela e tintas e experimentei fazer uma pintura. E publiquei no Facebook, não é? E as reações foram, para mim, inesperadas, porque, tens muito jeito, tu tens mesmo jeito para a pintura. E eu, a sério? Mas... toda a gente a dizer-me o mesmo, até que eu virei para o meu marido, mas tu achas que eu pinto bem? As minhas filhas, mãe, tu pintas tão bem, Pronto, ainda hoje não me estou perfeitamente convencida daquilo que... eu dou umas pinceladas, como costumo dizer. Mas sim, descobri a pintura e houve um desafio
através do Facebook, de uma amiga, que me disse, podias pintar e ajudar pessoas, ou crianças, ou instituições que precisassem. Eu disse, que ideia fantástica, maravilhosa. E eu peguei nessa ideia. Obrigada, Raquel Pires. Fica aqui o tributo à minha amiga que me deixou esta dica, este desafio, e que eu aceitei um bocadinho sem saber o que é que me esperava. E logo nesse primeiro dia que eu fiz a publicação, logo a seguir disse, eu aceito já 2 sugestões para fazer doação de quadros. E foi quando me pediram ajuda para a Ritinha e para a PCVR. Os 2 primeiros quadros foram doados a essas instituições, e depois a seguir a esses vieram muitos mais. Nessa aventura pela pintura, diz alguns na Voz de Trás-os-Montes que fica mais atraída pela questão abstrata. Sim. Porquê? Não, costuma ser a parte mais complicada, quer de executar, quer das outras pessoas perceberem. Para mim, exatamente, mas é esse o desafio precisamente, é nós conseguirmos ver em algo que é fora do normal, não é o abstrato, é algo fora do normal, nós conseguirmos ver emoções e tentar descobrir eu acho que se consegue descobrir a personalidade da própria pessoa que está a pintar no traço, na cor, na forma e o estado de espírito. É fantástico, porque eu pintei um quadro há pouco tempo, numa das crises que eu tive, em que eu, quando mostrei a uma colega minha, ela disse-me, esse quadro é tão triste. E eu disse, mas é o quadro que está à entrada do meu quarto e é o primeiro que eu vejo e é o que me dá força todos os dias para eu caminhar. É Buda. É um desenho, é uma pintura de Buda que eu fiz, mas tem ali qualquer coisa, ou seja, eu consigo passar para a tela sem eu perceber, porque eu não consigo perceber ainda muito bem como é que isto surgiu, mas eu consigo passar aquilo que eu estou a sentir para a pintura, e acho que as pessoas conseguem interpretar isso, e isso para mim é maravilhoso, porque eu sempre gostei muito de ver o que está para lá, não aquilo que é o óbvio, mas ver para lá. Sim, e pôr emoções numa tela é sempre uma coisa... Sim, para mim é complicado, mas isso é porque eu tenho uma formação demasiado técnica. Sim, mas sem o querer, acho que ainda é mais complicado ainda. Claro. Sem eu perceber, as pessoas perceberem qual é o meu estado de espírito quando eu pintei aquele quadro, e é fantástico. Muito bem. Há mais instituições que receberam, nomeadamente alguém que nós já cá tivemos, e agora falhou-me o nome. Alda? Sim. Borboletas aos Montes. Borboletas aos Montes, exatamente, desculpem. Essa dádiva foi para mim muito, muito, muito importante. Mas estás a falar da pintura. A pintura está a funcionar para ti como uma terapia, certo? Para mim é como uma terapia pessoal, sim. É onde eu consigo libertar muito do stress e outras coisas que acompanham a minha vida. Para mim é um momento zen, é um momento em que eu não penso em nada, eu só estou a fazer aquilo, estou dedicada inteiramente àquilo, e saber que eu gosto de saber para quem dou os quadros, para quem eu estou a pintar. Por exemplo, foi-me pedido um para o Dia da Criança, e foi, pronto, na altura saiu aquele, porque achei que o arco-íris tinha tudo a ver com a fase que nós passamos, e então o fundo está em arco-íris, e é uma criança sem rosto, porque identifica, somos todos diferentes, todos iguais, e como era para dar apoio a crianças com problemas, que era a Matilde, a Rita e o Leonardo, problemas crianças com problemas graves que necessitam de terapias semanais, e são terapias, são intensivos. Eu sigo todas as páginas deles, que passo a publicidade na Kinésio em Espinho, que fazem um trabalho fantástico. A Joaninha, que é outra das crianças que também já apoiei, que eu conheço os pais da Joaninha desde sempre, e a Joaninha desde que nasceu. E eu lembro-me da Joaninha não andar, e nós fizemos uma primeira caminhada em Mateus para apoiar a Joaninha, em que ela não andava, ela ia na cadeirinha, e a segunda caminhada ela já deu os primeiros passos, foi ela que abriu a caminhada a andar, e para mim aquilo foi maravilhoso, e é um trabalho fantástico que fazem na Kinésio. Obviamente que os tratamentos são muito, muito caros, as famílias não têm... Conseguem suportar? Não conseguem, é impossível. É impossível, porque os tratamentos são caríssimos, e ainda bem que existem pessoas que ajudam, e deveria haver mais. Eu acho que eu não estou a fazer nada de especial, eu sinto que estou a ajudar, mas... Estás a fazer tanto, não estás a fazer nada de especial. Para mim, eu estou a dar de mim, eu acho que se cada um de nós desse um pouco daquilo que nós podemos dar, este mundo, sem dúvida, seria muito melhor. Mas deixa-me só retomar as borboletas. As borboletas é uma história interessante, porque...
eu já tínhamos feito um evento solidário para apoiar o cancro da mama, sobretudo através das Associações para a Vida, e eu conheci o projeto depois da ALDA. E quando eu estava a pintar aquele quadro, era mais um que era para ficar para mim. São todos, não é? São todos para ficar para mim, no início, são todos para ficar para mim. E aquele quadro era mesmo muito especial, as cores, tudo aquilo que eu estava a fazer. E quando eu estou a pintar, é uma imagem que tem um lenço, tem muitas cores, há uma parte que tem um lenço, e eu quando estou a pintar o lenço, veio-me à cabeça a Alda, borboletas, e eu continuei a pintar o quadro, sempre a pintar o quadro, mas sempre a pensar nas borboletas. E infelizmente tenho muitas pessoas amigas que neste momento estão a atravessar por uma fase de tratamentos, algumas já se recuperaram, mas são minhas amigas de infância, algumas, que me dizem muito. E eu, quando estava a pintar o lenço, só me lembrava delas. E eu disse, meu Deus, isto é impressionante. Mas eu ainda pendurei o quadro na parede. Ainda fui pôr na parede. Só que 2 dias depois retirei o quadro e liguei ela, mandei uma mensagem à Alda e disse, Alda, tenho este quadro para doar às borboletas. E ela ficou assim meio desorientada, que nem sabia muito bem o que é que me havia de dizer. E depois, quando lhe fui entregar pessoalmente, pronto, para mim foi assim uma sensação de coração cheio. E então, quando ela me disse, Lita, conseguimos vender os 1000 números, vamos poder comprar não sei quantos tiés, perucas, para mim, pá, isto não tem explicação aquilo que eu sinto, mas é muito, muito, muito gratificante. E a vida só tem sentido se for assim. Quer continuar a pintar com essa vertente solidária ou já pensou eventualmente em... Muitas pessoas já me pediram para... Se eu vendia, ainda não vendi nenhum quadro, todos os que eu tenho feito ou ficam para mim, ou são para dar com a vertente solidária, que pretendo continuar a fazê-lo. Já tem mais o próximo projeto em mente? Tenho, sim. Podemos saber? Se não pudermos, não há problema. Sim, podem. Não é surpresa, porque assim, eu para já tenho apoiado crianças, ainda faltam algumas. Apoiei o Afonso, que é de Santa Marta, também fiz um quadro muito especial para ele, que são 3, é um abstrato, mas são 3, representa 3 crianças, eles são 3 gêmeos. E eu gosto, sou muito amiga da mulher do padrinho dele. E então tocou-me imenso, sempre lá está, eu desde a Matilde, aquela Matilde a Nono, que morreu com eu estava grávida da minha Carminho, fui eu e uma amiga minha que organizamos na altura a homenagem que foi feita aqui em Vila Real, e eu desde aí sempre segui estas crianças, o Duda, muitas das crianças que estão a passar fases difíceis na vida, eu sempre acompanhei, mesmo não as conhecendo, mas é como que estejam próximos de mim, muito mais aqueles que são daqui de Vila Real ou de perto, de Santa Marta, como é o Afonso, e eu estou sempre a dizer, sempre que souberem de alguma situação, digam-me que eu com todo o gosto farei uma pintura e darei de coração e alma. Agora os animais também o próximo desafio. Muito bem. De qualquer maneira eu ia lhe perguntar se há pouco estava a falar das suculentas, eu só descobri ontem que suculentas é o nome daquelas plantinhas muito giras e por acaso até tinha. Sério? Temos que fazer umas trocas. Não, tinha... Porque me deram, eu não faço ideia sequer como é que se trata. Aliás, eu deixei a morrer. Pois isso é preciso saber tratar. Sim, e pelos bichos também não é assim muito fácil, porque elas até se aguentam bem, portanto deixá-las morrer. Eu tenho mais de 400 espécies. Pois, eu não sabia que era assim que se chamavam. Este era o seu hobby, disse há pouco, depois passou para a pintura Porquê? Porque se calhar na pintura consegue exprimir aquilo que sente e com as plantas não. São duas coisas... Não foi de certeza por causa do inverno, não foi? Também foi. Sim, mas foi. Se calhar precisava de um hobby que pudesse expressar aquilo que ia por dentro, ou não? Eu sempre fui uma apaixonada por pessoas e sempre fui uma apaixonada pela deficiência. Não tem nada a ver com a minha área de formação, nada, mas é um sonho meu. É um dia poder trabalhar com crianças deficientes. Não sei se vai concretizar ou não. Está mais perto de se concretizar, não está? Não sei, vamos ver. Mas desde os meus 15 anos que tive um fascínio por crianças com deficiência, porque eu tive um contacto assim, daqueles imediatos numas férias, uma menina com trissomia 21, que veio sem me conhecer e deu-me um abraço e não me largou mais nessas férias todas. E eu, desde os meus 15 anos, que fiquei com essa paixão. Eu adoro crianças que tenham... Também tive uma pessoa na família, o que também me toca muito,
O irmão do meu marido, antes dele, ele teve meningite aos 4 anos e ficou com paralisia cerebral. Faleceu quando a Carminho tinha 15 dias, portanto faleceu com 42 anos e foi algo que nos custou imenso. E se eu já antes tinha essa paixão pela deficiência, depois de conviver com o meu cunhado e de ver a dedicação dos meus sogros àquele menino, porque era o nosso menino, continua a ser o nosso menino, o nosso Filipe estará lá sempre a olhar por nós, e espero um dia concretizar esse sonho, sim. E é isto que me dá força. Muito bem. Olha, já falamos sobre os teus hobbies e falamos que a pintura se calhar te ajudava como terapia. Tu descobriste que tinhas fibromialgia há 13 anos. Sim. Como é que foi dos primeiros sintomas até ao diagnóstico? Porque isto é um processo muito longo. É normalmente, muito complicado. Não é? Foi muito, muito complicado. Não está ainda... como é que eu ia dizer? Não há provas ainda suficientes para dizerem como é que surge esta doença. Eu estive em Coimbra até 2005. Eu regressei em 2005 de Coimbra, porque também tive cuidado de familiares, e na altura eu... Não sei se podemos ir a esta fase da minha vida, Sim. mas eu saí de Vila Real aos 18 anos para ingressar no curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Não fiz o curso em 5 anos, estava em Coimbra, isso é estranho. Quem vai para Coimbra e faz um curso de Direito em 5 anos é estranho, não vou dizer normal. Que não é normal. Perdi 2 anos, pronto, demorei mais 2, mas eu acho que vivi tudo que tinha para viver. E nós acho que devemos fazer isso até uma certa idade, depois, claro, ter um rumo, mas viver tudo no momento certo. Eu sou apologista que devemos viver tudo, experimentar, para depois, mais tarde, não fazermos as neiras, porque há muitas pessoas que se antecipam e depois, aos 40, 50, 60, dá-lhes assim uns devaneios. Então, eu vivi tudo o que tinha para viver até aos 30. Eu regressei em 2005 para Vila Real, definitivamente. Eu tinha decidido que não queria advocacia. Porque eu cheguei a fazer o estágio teórico todo, com boa nota, inclusive. Fiz o estágio prático, que me custou horrores, fazer a parte prática de ter que fazer escalas em tribunal. Aquilo para mim deixava-me doente. Eu só pensava assim, ou eu vou ser advogada de pro bono, não é? Dos pobres, e vou ser uma desgraçada a vida toda, porque não vou ganhar dinheiro nenhum, ou então eu vou sofrer imenso porque eu vou ser super infeliz nesta profissão, porque eu ficava doente. Eu ia para as escalas para o tribunal e eu ficava doente. Não tinha nada a ver, aquilo não... Eu sempre sonhei ser... A argumentação era o meu sonho. Pronto. Mas o que eu queria mesmo era ir para a Polícia Judiciária. E então eu esperei, acabei o curso, ainda estive a trabalhar num escritório de advogados, mas nunca fiz a prova de graduação final, porque eu não queria que me chamassem advogada. Ponto. Com todo o respeito que tenho por todos os advogados, que muitos deles são meus amigos. Portanto, não queria ser a doutora Eulália Raposo? Não. Lita. Portanto, além de não querer ser Eulália, ainda queria ser doutora Eulália. Mas é incrível que no meu trabalho chama-me doutora Lita, o que é fantástico. É uma luta constante diária já, mas não adianta, já está. É verdade. E então eu vim para Vila Real em 2005 a aguardar sempre a abertura do concurso para a Judiciária. Eu podia ter entrado como agente, só que eu pensei, se vou entrar como agente eu já não acabo o curso. Eu queria acabar o curso, queria ficar com uma licenciatura. Ora bem, o curso abriu, eu tinha feito 30 anos há 6 dias, já não pude concorrer por 6 dias. Portanto, foi o desgosto da minha vida, porque eu acho que tenho aqui um instinto assim qualquer de inspetor, não, aquela coisa. Inspetor Alita, devia ser uma coisa engraçada. Há bocado estava a dizer que gostava muito da argumentação, se calhar andou a ver o Tom Cruise no tribunal. Isso da Polícia Judiciária vem de onde? Do CSI? Não, eu ainda mal falava e dizia que queria ser abogada. Eu nem sabia o que era abogada, não é? Mas eu vi os filmes. E o que me fascinava imenso era aquela parte final das argumentações finais. Das alegações finais. As alegações finais para mim era qualquer coisa. Eu só pensava assim, eu vou salvar pessoas. Eu pensava que eu ia salvar pessoas, que eu ia ser uma super heroína. E depois entrou num tribunal português e percebeu que isto é muito diferente daquilo. Não tem nada a ver. É assim, a justiça é o que é. Infelizmente, os meandros da justiça não tem nada a ver comigo.
Não tem a ver. Eu sei que os meus colegas e toda a gente tem direito à defesa, não é? Porque todos nós somos inocentes até prova em contrário, mas eu não era capaz de aceitar uma causa sabendo que iria estar a ganhar dinheiro e a pessoa não iria conseguir ganhar aquela causa, ou ter que lhe dizer, sim, porque aconteceu-me eu estar a estagiar e sabíamos já a partir de que aquela causa não iria... aquele processo não iria ter bom fim, não é, para aquela pessoa, e nós temos que dizer que sim e dar esperanças às pessoas, e sabendo nós que se calhar que não, tendo a certeza que não. Nós temos direito à defesa, não é a ganhar os recursos todos, não é? Isso é complicado, e poucos são os advogados que fazem isso. Eu percebo porque é que fascina mais a investigação, porque aí vai pela justiça pura e dura. Exatamente. Foi aquele e aquele mesmo. E a medicina legal para mim foi fantástica, adorei medicina legal, os livros, eu ainda me lembro do professor Dr. Nuno, que foi uma professora de medicina legal, e ele falava daquilo e eu absorvia cada palavra que ele dizia, porque é fantástico, é fascinante mesmo, a parte da investigação, dos sinais, a parte dos enforcamentos, não é, ver aquelas marcas, eu ficava fascinada com isso, e era dos filmes, isso vinha-me dos filmes, e depois entramos na realidade pura e dura do que é a advocacia, do que é a defesa, do que é a justiça em Portugal. Não quero isto para mim. Não quero isto para mim. Quero outra coisa. Quero fazer bem pelas pessoas, mas de outra maneira. De outra maneira. De outra maneira. Diz. Não falamos da situação da fibromialgia, do início dos sintomas até tu teres o diagnóstico. Pronto, eu regressei em 2005. Em 2006 a minha avó faleceu. Eu cuidei dela até aos últimos dias. Até ao último suspiro dela, estive com ela. E não sei se foi esse choque que desencadeou alguma coisa, porque eu já tinha hernias discais desde os 27. Não sei se foi esse choque emocional. Sei que a partir de 2006, a partir de março, mais ou menos, de março de 2007, talvez, eu comecei a sentir muitas dores. Eu fiquei dias e dias numa cama que eu não conseguia mexer-me. Ninguém me percebia, achavam que era os meus próprios familiares, e era normal, há 13 anos atrás era normal não se falar de fibromialgia. Eu própria, quando o médico me mandou fazer muitos exames, porque eu tive que fazer despiste de todas as doenças para chegarmos a um diagnóstico, e quando ele me mandou fazer uma criptotetania, eu fui ver o que é que isso era, eu santinho, não é? Quando ele me disse que tinha que fazer uma criptotetania. Saúde, obrigada. Uma eletromiografia, eu já sabia o que era. Uma criptotetania eu não sabia. E fui ver, pronto, aquela coisa do Google diz tudo, não é? Às vezes até diz coisas que não deve. E vamos diz pesquisar. Da pior maneira. É o Exatamente. Google. O Dr. Google. Mas não me enganou muito, porque deu-me duas hipóteses. Ou era fibromialgia ou era esclerose múltipla. Eram os dois diagnósticos para aquele exame se desse positivo, e deu positivo. Deu sinal de roçou positivo, o da criptotetania, o que deu logo indicação para a fibromialgia, mas mesmo assim eu fui acompanhada por um neurocirurgião que me diagnosticou uma depressão profundíssima durante 2 anos. Foi no decorrer dessa depressão que me foi diagnosticada a fibromialgia, com o despiste, como eu disse, de todas as doenças, problemas de tiroide, fiz vários exames, não foi nada, porque assim, eu tenho pessoas que agora me dizem que vão ao médico de família e que numa consulta de rotina, eu tenho fibromialgia, e eu fico chocada, porque assim, a fibromialgia não está no supermercado à venda. Não é uma coisa para brincar, não Sim. é uma coisa banal. Se calhar a maioria das pessoas nem sabem o que é. Ainda é muito desvalorizada, e foi aí então que eu descobri, no decorrer de uma depressão. Eu fiz o tratamento para a depressão, que também era para a fibromialgia, andei ali bem durante uns tempos, depois engravidei durante o período da gravidez. Graças a Deus, é um estado de graça, sem dúvida, porque os sintomas desapareciam todos, mas o médico avisou-me logo, atenção, que ao fim de 2 anos os sintomas voltam todos outra vez. E assim foi. Da Matilde, da minha primeira filha, não senti tanto, mas quando eu tive a Carminho, ainda ela não tinha 2 anos, eu estava com a primeira grande crise. E aí soube o que era, efetivamente, as crises, porque eu antes eu tinha estado num um coma fibromiálgico, digamos que. E as crises vêm com mais frequência, mais até na altura de mudança de estação, primavera, outono, e agora tenho tido uma média de 2 a 4 por ano. Vem com muita frequência. Como é que se consegue lidar com isto? E aceitar uma coisa destas? Não foi fácil porque as dores são permanentes,
Pois. E quem vê caras não vê corações, nem vê dores. É uma dor invisível. Quem olhar para mim, e já aconteceu várias vezes, mas tu tens tão bom aspecto, tu não tens nada. E eu, ok, fica para mim, eu guardo, respeito, porque a pessoa também não sabe, não é? E temos que respeitar. Embora eu não consiga entender ainda a incompreensão de muita classe médica, ainda. Ainda há aqui muita incompreensão e desvalorização. Exatamente. Desvalorizam muito, é preguiça, não querem fazer nada. Olha, agora anda sempre cansada. Eu as dores do corpo, eu aguento-as. Já fazem parte de mim. Eu tomo medicação crónica já há 5 anos, que tomo medicação crónica diária, e já tentei deixar, mas não é totalmente impossível. Além disso, tenho que fazer tratamentos intensivos quando estou em crise, o que me traz ainda mais problemas, não é? Porque se já tenho hernias discais, tenho fibromialgia, eu tenho psoríase, tenho uma tendinopatia degenerativa crónica no ombro esquerdo, isto vem tudo começar a acumular. É preciso muita força, mas graças a Deus tenho um apoio familiar fantástico. Mas eu ia dizer uma outra coisa, que mais que as dores, o cansaço. É uma exaustão indescritível. As dores são dores que queimam. Eu não sei bem explicar, porque para quem nunca sentiu estas dores, para quem tem fibromialgia, aqui vai a minha solidariedade, porque sabem o que eu vou dizer e sabem a descrição. É como se nos espetassem ferros em brasa no corpo. É uma dor insuportável. Quando as crises são dores que nos incapacitam mesmo. Eu não consigo mexer-me sequer. Eu quero pentear a minha filha, as minhas filhas não consigo. Eu tenho que pedir ajuda às minhas filhas para me despir. Ainda ontem, à noite, eu tive que pedir à minha filha para me ajudar a tirar a camisola, porque eu não consigo despir-me, eu não consigo apertar botões, mas tenho que ter a minha vida. Claro. E tenho que tentar ultrapassar tudo isto. Portanto, as plantas, os animais, a pintura, tudo isto são escapes, e é aí que eu vou buscar a minha força e às minhas filhas. E depois ainda oferece aos outros um bocadinho dessa força através dos quadros que pinta. Sim, sem dúvida. É a minha libertação. Esta é a história que estamos a conhecer hoje, a história da Lita Raposo, e é a história que vamos continuar a conhecer já a seguir ao nosso olhar sobre a região. Volte connosco, porque ainda há muito a dizer. O município de Alijó, no âmbito do Plano de Ação de Divulgação, Valorização e Promoção dos Produtos da Região, participou na Feira Nacional da Agricultura entre 9 e 13 de junho em Santarém. Com esta participação, o município voltou a proporcionar a oportunidade aos produtores de vinho, azeite e outros produtos agroalimentares de estarem presentes na maior feira nacional do setor, facilitando assim novos contactos e negócios. Entre 10 e 13 de junho foi para a estrada a nova prova nacional de ciclismo designada Grande Prémio Douro Internacional, percorrendo a região douriense. Com um total de 509,9 km, 12 metas volantes e 8 prémios de montanha, o Grande Prémio Douro Internacional é a grande novidade da época para o ciclismo nacional, estreando-se no calendário com 5 etapas ao longo de 4 dias, visitando vários concelhos da região. A edição 23 do Portugal de Les a Les, o maior evento mototurístico da Europa, ligou os dois extremos de Portugal à descoberta das nossas paisagens, gentes, património e gastronomia pela mítica Nacional 2. Na região, a comitiva parou nos concelhos de Vila Real, Santa Marta de Naguião e Lamego. O município de Vila Real celebrou de 1 a 9 de junho a Semana do Ambiente. Esta semana estará repleta de atividades dedicadas à preservação do meio ambiente, designadamente eventos relacionados com os projetos levados a cabo pelos serviços de ambiente, entre os quais o Festival Internacional de Imagem e Natureza, o projeto Para Cá do Marão, Embalagens Não e ainda a comemoração do 38º aniversário do Parque Natural do Alvão. Universidade sempre no ar! Bem-vindos de volta para cá dos Montes. Hoje estamos à conversa com Lita Raposo. Eu há bocado referi, depois nem falamos um bocadinho sobre isso. Raposa com muita pinta. Isso é uma piadolas. Porque quando casei, normalmente as senhoras adotam o nome do marido.
E então eu sou Raposo e o meu marido é Pinto. E eu pensei, Raposo Pinto é um nome giro para as filhas, mas eu serei Raposo para sempre. A vida toda. A vida toda Raposo, até porque o Raposo vai terminar na geração, na minha geração. Portanto, as minhas filhas são Raposo Pinto e eu sou Raposa com muita pinta. Pronto, estamos à conversa com a Lita. Ela tem uma história de vida muito interessante. E vamos voltar um bocadinho ainda a falar da fibromialgia, eu acho que tu não te importas. Não, claro. E vou referir aqui uma coisa que te vai ser bastante familiar. Mais do que corpo, somos espírito e somos capazes de tudo. Mas o maior bem foi entregar a minha dor a Deus e seguir firme no alcance dos meus objetivos. A minha família é a minha vida. A fibromialgia é um acessório nessa viagem. Tu escrevestes isto para a uma associação, sim, de jovens com fibromialgia. E pediram permissão para fazer uma publicação na página com essa frase. Claro que sim, porque é o meu testemunho, é aquilo que eu sinto. Não é fácil, não vou dizer que é fácil viver com a doença, mas eu acho que quando nós temos provas duras para superar na vida, nós vamos buscar forças, seja onde for. E não vai ser a doença que me vai derrubar, não. Ela acompanha-me, mas eu estou aqui, sou mais forte que ela. Tu já referiste há pouco, e este testemunho é muito intenso, porque tem muita coisa. Nós até o podíamos partir aqui em várias partes para falar sobre ele. A minha família é a minha vida. Tu tiveste as tuas 2 filhas e casaste depois do diagnóstico. Exatamente. Não é? Há aqui uma relação especial com Deus, não é? Uma espiritualidade. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tudo o que faço entrego. Acho que tenho alguém muito especial lá em cima. Não é só uma, são várias pessoas muito especiais lá em cima, mas sim, tenho a minha fé. E a fé que nós temos, não se fala de religiões, fala-se de, para mim, o ter fé, o acreditar em Deus, é acreditar que existe algo de bom em tudo, em nós e nos outros. Porque se nós acharmos que só nós já que somos bons, não andamos aqui a fazer nada, não é? Porque quem está do nosso lado também é bom. Mas sim, tenho uma proteção divina e sou muito dada à espiritualidade e ajuda-me imenso, ajudou-me muito, muito a parte da meditação. Eu fiz meditação durante muito tempo e ajudou-me a descobrir-me a mim própria, a centrar-me no meu corpo e descobrir que eu sou muito mais que isto. Tudo junto, eu sou muito mais que isto e sou capaz de tudo e as minhas filhas vieram salvar-me, porque se não fossem elas, se calhar eu não tinha a força que tenho hoje para estar aqui, para lutar contra uma doença que não tem aparências, não se vê, é invisível, não é? É silenciosa. E quem vive com uma doença silenciosa ou autoimune que nos incapacita por vários momentos e várias fases da nossa vida, tem que ter uma resiliência enorme e tem que ter uma fé em Deus muito, muito grande, seja ele qual Deus for. Lita, nós estamos numa altura da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa história, da humanidade, estamos aqui com uma pandemia, ela só se vê depois nos sintomas, também é um problema. Isto da fibromialgia e se calhar também um bocadinho do Covid-19 é uma daquelas coisas que quem não vê acha que não acredita. Como é que ainda há um enorme preconceito com este tipo de doenças que não têm manifestações físicas? Sim. E é um preconceito que mais grave do que isso, mais grave do que ser a comunidade que à partida não tem conhecimento médico, esse preconceito existe dentro da própria comunidade médica. Sim. Isto pode fazer com que não se procure uma resolução para este problema, porque a fibromialgia não tem cura. Não tem cura. Para já não tem cura. E se bem que na questão do Covid-19, porque depois acaba por se manifestar, porque as pessoas acabam por falecer, infelizmente, em alguns casos, e até se fez, e num ano descobriu-se uma vacina, mas há tanta coisa na nossa comunidade, na nossa medicina, esta é uma delas, que parece que as pessoas esquecem que existam, mas já demos conta, a Lita consegue lidar. Sim. Mas não deixa de ser uma experiência brutal. Foi difícil aceitar. E eu acho que o primeiro passo para quem está a passar ou para quem está a descobrir agora neste momento a doença, sem dúvida que a aceitação é a primeira fase de lidar com esta doença. Mas depois é o impacto de perceber que se calhar a pessoa que está do outro lado a ouvir exatamente, não percebe. é isso.
Eu aceitei, e vou dar aqui um testemunho, um exemplo, eu aceitei a doença, mas o meu marido custou-lhe muito a aceitar a minha doença. E mesmo pessoas familiares próximas sabiam que eu tinha algum problema, mas não percebiam o que era. Estou a falar de pessoas com mais de 70 anos, que os meus familiares mais próximos, não é? os meus ascendentes, para eles foi complicado entenderem, mas que raio de doença é esta que ela fica desta maneira, e aceitar que eu fico com essa incapacidade foi muito complicado, muito, muito, muito. O meu marido, graças a Deus, conseguiu alcançar a minha aceitação, aquela que eu já tinha alcançado antes para mim, e ele conseguiu, e ter um apoio familiar é das coisas mais importantes num doente fibromiálgico, porque assim, eu já não quero saber se os outros percebem, se não percebem. Eu aceitei, a minha família aceitou, os minhas colegas de trabalho já olham para mim, já sabem se eu estou bem, se eu não estou, porque eu sou muito transparente. Elas basta olharem para mim e dizem, pronto, está num dia mau, ok, já percebem, já sabem o que é. Isso é bom, saber que quem está à nossa volta já nos percebe e já não precisamos estar a dar explicações. Lita, eu vou-lhe fazer uma pergunta, só responde se quiser. Confia num médico que sabe à partida que pode não acreditar que esta doença existe? Se não quiser responder, não responda. Não. Diz. Não confio. Eu ia dizer que conheço situações de doenças reumatológicas e que descreve exatamente isso. É muito mau quando as pessoas olham para ti, veem que tu não estás bem, mas não sabem, ou seja, não percebem porque é que tu estás assim. Sim. E acham, e estou a falar em colegas de trabalho, que é muito complicado de aceitar quando os colegas de trabalho acham que tu estás chateada com elas por algum motivo. Mas eu fiz-te alguma coisa? Exato. Mas passa-se alguma coisa? E não, é a doença, é as próprias características da doença, que as doenças reumatológicas quase todas, silenciosas, quase todas têm isso. Tem uma parte emocional, exatamente, é uma parte emocional que falaste agora de uma coisa muito importante, é a depressão. A depressão anda de mãos dadas com a fibromialgia. Exatamente, e não é só... Além da medicação crónica que eu tenho que tomar para a fibromialgia, eu tenho que tomar sempre um antidepressivo. Por baixa dosagem que seja, tenho que tomar para ter aquele mínimo equilíbrio. Mas mesmo assim nem sempre é fácil. E quando eu falo muito, não sei se já repararam, mas eu falo muito. E quando eu estou numa fase de crise, o meu marido já dá conta. Porque tu não queres falar. Porque eu não falo. Exatamente. Eu não tenho vontade de falar, eu não tenho vontade de ver, de estar com ninguém. E depois há outra coisa, é a exaustão e é o sono. É uma incapacidade. Eu tive um burnout, não sei se alguém sabe o que é um burnout. Sim. Eu em fevereiro de 2019, acho que foi 2019, eu tive um burnout durante uma semana, que eu não me recordo. Eu fui trabalhar numa segunda-feira, fiz atendimentos na Segurança Social, fui trabalhar na terça, fui trabalhar na quarta-feira à hora do almoço, a minha colega de trabalho, isto é verídico, e ela vai se rir se ouvir isto, ela olhou para mim e disse-me, isto eu lembro-me dela me dizer, Lita, vai para casa porque tu estás alucinada. E quando ela me disse aquilo para mim foi assustador. Alucinada? Sim, vai para casa. Eu fiz a viagem de Torrencinho, onde eu trabalho, até aqui, eu não me recordo da viagem. Lembro-me do meu marido me telefonar e eu estar a meter gasóleo, e ele, mas porquê é que estás a meter gasóleo? E eu, porque o carro precisa de andar com gasóleo, mas eu não precisava meter gasóleo. Deu-me para fazer algumas coisas, podia-me ter dado para fazer outras. Eu cheguei a casa e ele olhou para mim, ele devia estar com uma cara, eu não sei que expressão é que eu tinha, porque ele disse, estás bem? Eu disse, eu vou-me deitar. E isto foi quarta-feira à tarde, eu só dei conta de mim sábado de manhã. Ou seja, eu quarta à tarde, quinta, sexta, eu não sei o que aconteceu. E não me recordo o que aconteceu segunda e terça. Eu só dei conta que tinha trabalhado porque eu tinha feito os registros todos da Segurança Social, de todos os atendimentos que eu fiz, e a minha colega, então, mas estes processos vão à reunião de Nelly. Eu disse, não, então ainda nem sequer atendi as pessoas. Depois fui ver e eu já atendi estas pessoas todas na segunda-feira, não me lembrava de nada. Isto foi resultado de um antidepressivo muito forte que eu tomei. Eu podia ter feito asneiras sérias. Isto é um alerta para que não desvalorizem a depressão. Tenham um acompanhamento médico certo, tomem medicações certas, porque nem sempre é fácil acertar com a medicação. E aquela semana para mim foi um susto enorme. Eu pensar, eu podia ter feito aquilo que muitos fizeram, que era ver uma ponte e atirar-me uma ponta abaixo, ou fazer outra coisa qualquer.
porque o suicídio, vocês sabem, quem toma antidepressivos é um dos efeitos secundários, não é? É incrível como é que uma medicação que supostamente será para controlar um estado de depressão, depressivo, em que a pessoa já está mal, e ainda tem um efeito secundário assustador. Lita, muito obrigado por partilhar isto connosco. Nada. Mas vamos, se calhar, seguir em frente. Vamos Vamos mudar um bocadinho de assunto, conhecer um bocadinho mais também da outra parte da Lita. Deixa-me só dizer que este testemunho é fundamental e eu conheço muita gente que se revê naquilo que tu estás a dizer, e é preciso que a sociedade perceba que as pessoas, quando não estão bem, não estão chateadas com ninguém. Que às vezes é uma coisa que é muito complicada de se dizer. Cada um tem que se meter na sua própria vida. Mas isso é uma coisa muito difícil. Lita, já falamos aqui do direito, dessa experiência que teve no direito, mas agora está numa IPSS. Yeah. Como é que se passa de uma coisa para a outra? Pá, contextualiza. Ui, meu Deus, isto foi uma mudança, pronto. Eu quando não quis seguir a parte da advocacia, decidi, e quando não consegui ir para a Polícia Judiciária, eu ainda tentei concursos públicos, ainda tentei notariado, mas pronto, os concursos públicos já sabemos como é que é, não é? As vagas são abertas, mas já estão preenchidas. Sim. Isto toda a gente sabe. Eu estive 4 anos desempregada, portanto, na minha área eu não consegui encontrar trabalho e fiz outras coisas, não me envergonho do que fiz. Trabalhei numa loja de roupa, trabalhei numa loja de brinquedos em que limpava o pó 7 horas por dia e não me envergonho disso, porque era um trabalho digno como outro qualquer. Eu queria era trabalhar. Claro. Eu não conseguia arranjar trabalho na minha área, paciência, faço o que for preciso e não temos que nos envergonhar só porque temos um curso ou porque nos chamam de doutor. Eu não tenho doutora no meu cartão de cidadão, portanto... Boa, eu digo isso tantas vezes. É a mania dos portugueses de tratarem as pessoas todas por doutores. Em muitos países os doutores são os médicos, não é? E cá também. E cá também deveria ser. E mesmo assim não têm doutoramento. Pronto, mas há pessoas que têm uma licenciatura, digamos que uma coisa banal e pronto, e exigem que sejam tratados por doutores. Eu dispenso o doutor. Entretanto, trabalhei durante 2 anos numa empresa de marketing e comunicação, que também tem tudo a ver com a minha área, mas tem, porque eu sou idiota. E somos todos um bocadinho. Tenho por isso é que estamos aqui. Olha que bom, somos 3. É verdade. Eu digo isto muitas vezes às minhas filhas: não levem a mal se vos chamarem alguma vez idiota, porque um idiota é uma pessoa que tem muitas ideias. É verdade. E então era criativa na empresa de marketing e comunicação. Eu era gestora de projetos, acompanhei o projeto da EDP comercial. Fiz workshops pelo país inteiro, grávida de 7 meses, a subir estas escadas, fantástico, mas adorei a experiência. E depois tive a oportunidade de preencher uma vaga, uma substituição na Caritas em Vila Real, na equipa do Rendimento Social de Inserção. E eu pensei, é uma substituição, mas isto pode mudar currículo. Vou experimentar, eu gosto de experimentar coisas novas, eu gosto de estar sempre a fazer coisas novas. E depois aceitei essa substituição, foram por 7 meses e depois desses 7 meses tive 4 anos então no desemprego. Foi quando engravidei da minha filha mais nova. A minha vida é assim, quando eu engravidei da mais velha, o meu marido ficou desempregado e quando engravidei da mais nova estava eu desempregada. Portanto, a vida continua, não há momentos certos para se fazer nada. Tem que ser quando tiver que ser. Quando tem que ser. E depois, ao fim de 4 anos, fui chamada, se queria integrar a equipa do Rendimento Social de Inserção do Centro Social Nossa Senhora de Extremo em Torrencinho. Eu já tinha experiência, porque trabalhar com a aplicação da Segurança Social não é muito fácil. Trabalhar com qualquer coisa da Segurança Social não é muito fácil. Telefonar para a Segurança Social, atenderem-nos do lado lá. Eu aí, por acaso, tenho a relatar uma boa experiência durante a pandemia, mas as aplicações informáticas daquilo, meu Deus. São muito complicadas. E como eu já tinha essa experiência, foi uma mais-valia para a própria instituição, porque não precisaram de me dar formação. A minha colega ficou felicíssima por saber que não tinha as famílias todas em cima dela, salvo seja, não é? Claro. E pronto, eu não tenho que me estar a dar indicações, já faz isto, obviamente que aprendi imenso com ela, porque em 7 meses não se aprende tudo, não é? Eu estou há 5 anos na instituição a trabalhar com ela e aprende-se todos os dias. Foi assim que eu fui parar a Torrencinho, uma aldeia fantástica. Vila Pouca da Guiar. Vila Pouca da Guiar, exatamente. A instituição do Centro Social de Nossa Senhora do Extremo tem
Uma coisa muito engraçada que eu queria que tu falasses, que é o Caldeirão de Ternuras. Sim. Que é uma empresa Criada pela própria instituição. pela IPSS, exatamente, de serviço de apoio ao domicílio. Exatamente. Este projeto surgiu porque a procura por lares, por IPSS, é imensa. Há mais procura do que oferta. Infelizmente, as famílias não têm capacidade nem condições para ficar a tratar dos familiares, que entretanto envelhecem, e nós tínhamos muita procura. As vagas no lar residencial estão sempre esgotadas, não é? Porque aquilo temos vagas sociais que também são sempre ocupadas, e nós fazemos apoio domiciliário no Centro Social Nossa Senhora do Extremo. Só que já tínhamos preenchido as vagas todas permitidas pela Segurança Social, ou seja, já tínhamos atingido o limite. Mas a procura era imensa. Então, o nosso presidente da direção teve a ideia fantástica de criar uma empresa de apoio domiciliário em que pudéssemos colmatar essas falhas que não nos eram permitidas apoiar por legislação, não é? Por aplicação legal, não poderíamos apoiar. E então, com essa empresa, nós conseguimos chegar às famílias, obviamente que não têm os mesmos trâmites, não têm a mesma formalização da IPSS, é uma empresa, à partida uma empresa deverá dar lucro, mas ali o nosso objetivo não era dar lucro, era mesmo prestar apoio às famílias que estavam a necessitar. E no início conseguimos, e a empresa já existe, eu já nem sei o ano em que foi criada, mas já existe há 3 ou 4 anos, talvez, 3 anos talvez, e tem tido sucesso e é muito procurada porque nós temos um serviço 24 horas e fazemos o que for preciso. Se um familiar, um casal quiser ir a um casamento e não tiveram de deixar o pai ou a mãe que estejam a cuidar, fica aos cuidados do Caldeirão de Ternuras. Sim, acaba por ser um complemento bastante interessante, porque não é muito normal realmente aqui no interior, mas nos meios mais populosos já existem muitas respostas desta natureza. Temos que inovar. Sim. E há, isto agora vai parecer um bocadinho mal dizer-se, mas há mercado também para isso, ou seja, nem toda a gente, há pessoas que podem suportar a despesa associada a isso, portanto faz todo o sentido que guardemos. Infelizmente existem condições monetárias das próprias pessoas que precisam do apoio, não têm a retaguarda familiar. Pois. E depois há aqueles familiares que se aproveitam dos mais idosos e ficam-lhes com as reformas, não é? Isto dava outro programa. Isto dava um filme. Mas a classe idosa os nossos idosos estão muito desprotegidos. Estão porque o Estado é claramente insuficiente. E não pode chegar a tudo também. E deposita nas IPSS mais do que aquilo que as IPSS conseguem suportar. Por isso é que continuam a existir IPSS. Porque se desse lucro ao Estado, não existiriam IPSS. Pois, também dava outro programa. Não vamos tê-lo. Dava, claro. Mas podemos usar isso no próximo encontro de associações, acho que era um bom tema. Ora. Nem mais. Acho que é preciso também trazer isso para a agenda. Lita, além disto tudo, ainda é política. Ai, meu Deus, não é por aí. Na Junta de Freguesia de Mateus, certo? Sim, faço parte do Executivo. Como é que tem sido essa experiência? É muito gratificante. Eu entrei eu costumo dizer que eu não sou política. Tem um cargo político, pronto, vamos ser precisos. Tenho um cargo político sem ser política. Tem um cargo público, pronto, que é melhor. Funções autárquicas. Exato. Tá? Pronto. Sou tesoureira da Junta de Freguesia de Mateus, estamos no último mandato, portanto fazemos agora 12 anos. Mas tem sido uma experiência que tem gostado? Sim, para mim política, eu associo a política a pessoas. Pronto. E eu acho que nas freguesias é isso que tem que funcionar. E na semana passada é a proximidade. É isso que eu ia dizer, aplica-se a ti uma junta de freguesia, porque é verdade, porque és uma pessoa de pessoas, sim, é o que eu mais gosto. Contacto, de apoio social, não é? Como é que tu como é que tu vais para um curso de Direito, não é? E depois não tem nada... Ana, o curso de Direito é tão abrangente que me deu... Sim, o curso em si eu acredito que sim, mas deu-me uma bagagem funções, fantástica para a vida. Sim. O curso de Direito para mim foi uma bagagem fantástica para a vida, porque abarca todas as áreas praticamente, e eu sinto-me à vontade para falar praticamente quase tudo. Mesmo sem saber. Eu falo tudo. Mesmo sem saber, eu entro nas conversas, eu desenvolvo, na boa. Não me falem sei lá, de rádios, eu já não percebo muito. Mas olha, só botões a carregar eles, olha, não. Botões a eletrónica azuis. e eu não estamos assim muito bem. Lita, sabe que na semana passada tivemos aqui um presidente de Câmara que
começou por ser presidente de junta e ele dizia-nos que enquanto presidente de junta até situações amorosas tinha que resolver. Chegou a ter que resolver. Andou lá perto, já estou a digamos ver. que há de tudo. Há de tudo. Há de tudo. É a numa magia de uma freguesia. junta de freguesia. Mas é muito gratificante. Eu estou sempre muito mais envolvida, como a Ana estava a dizer, com a parte das pessoas. Tudo que seja a parte da cultura, as marchas populares. Ai, que saudades que eu tenho das minhas marchas Não vai populares. ser este ano. Dos meus bom ano. ensaios, das minhas pessoas, que eu amo tanto, a minha gente, a minha terra. É isso que eu isto que eu estava a gosto, é dizer. este bairrismo. Desafável. Que os lisboetas falam muito do bairrismo, porque eles lá têm os bairros, não é? Sim, Eles sim. são- é aqui o bairrismo da freguesia. Nós cá temos Mateus, temos Abambres, temos Lordelo. Ai, meu Deus, mas Mateus e Abambres é a mesma freguesia. Ah, Porque tá há, bem. verdade, é verdade, pois, tem razão. porque há sempre aqui a disputa entre Mateus e Abambres. Isto é uma história muito interessante, muito engraçada, porque já há muitos anos atrás, Mateus e Abambres nunca se deram. Então havia ali o limite da escola de Abambres, em que acho que se apedrejavam uns aos outros aí nessa parte. Insultavam-se, era uma coisa. E o que eu mais gostei de fazer na junta de freguesia foi precisamente juntar as pessoas nas marchas e noutras atividades, em passeios que nós fazemos. Temos escola de dança, temos aulas de dança, já fizemos eventos solidários e é fantástico foi ter conseguido juntar as pessoas de Mateus, da Raia, do Bairro de Marrão, de Abambres, juntar as pessoas todas num grupo só e terminarmos uma marcha e as pessoas agarrarem-se umas às outras a chorar. É fantástico, porque é uma emoção enorme, porque os ensaios correm sempre tão mal. Aquilo há sempre discussões, acontecem sempre coisas, e porque corre sempre mal, os ensaios correm sempre mal. Mas isso é bom. Quando os ensaios correm mal, corre sempre tudo bem. E é assim, acho que quem é de Mateus, e eu acho que isto acontece em qualquer freguesia, não só Mateus, mas eu falo da minha, claro. Eu tenho que falar da minha Mateus, sempre, no meu coração. Bom, resta-nos esperar até 2022 para as próximas marchas de Santo António. Até lá, Ana, tempo para o nosso jogo. Uma palavra sobre fibromialgia. Força. Uma palavra sobre pintura. Amor. Uma palavra sobre direito. Isto é rádio e a expressão não vale. Pois. Fica a expressão para o Facebook, mas precisamos de uma palavra. Formação para a vida. Boa. Uma palavra sobre solidariedade. Gratidão. Uma palavra sobre Deus. Tudo. E agora uma palavra sobre Mateus. Alma. Coração. E agora, uma palavra para todos os doentes de fibromialgia. Muita luz. E finalmente, uma palavra para a sociedade que muitas vezes não entende os doentes das doenças silenciosas. Nós existimos e sentimos. Ainda jogas futebol? Não, mas joga a minha filha. Eu sei, não vamos. Não vamos. Vamos futebol clube. Olha, tu tens tanta energia, apesar de todas estas questões, mas que tu própria consegues ultrapassar utilizando a tua própria espiritualidade e pondo as coisas nas mãos de Deus, como tu dizes. Como é que te vês daqui por 10 anos? É a pergunta de... Com 55. Eu 55. 40 e 15, vá. 40 e 15. Eu neste momento estou 30 e 15. Como é que eu me vejo daqui a 10 anos? Olha, sinceramente, fisicamente não, já estou mentalizada para que vou ter muitas limitações. Eu acho que em termos de cabecinha, cada vez mais doida. Cada Isso vez... é bom. Quem trabalha nesta área não pode ser bem certa. Eu costumo dizer, eu tenho esta frase para comigo: Deus-me livre e guarde pessoas normais. Portanto, vejo-me... Veio ao sítio certo, Olita. Venho sempre que quiserem, para vos dar assim uma forcinha que extra se for preciso, porque é mesmo verdade, nós temos que ser um bocadinho loucos, porque nesta vida de loucos, se não o formos, nós acabamos por estagnar, mas também é preciso pasmar de vez em quando, e é uma coisa que eu tenho que fazer, é pasmar quando estou em crise, é pensar em mim, pasmar, parar para depois recuperar e seguir em frente, sempre com um sorriso no rosto e muita força e muita vitalidade e muito amor e muita gratidão por tudo. A Lita pinta emoções e oferece-as a quem mais precisa. Muito obrigado pela partilha, não só desta experiência, como também da sua condição médica. Engraçado. Agora disseste uma coisa. Raposa com muita pinta, que pinta emoções.
Eu sei. Espetacular, tu és um gênio Não foi por às acaso. vezes. Eu Por isso sei. é que eu casei com um pinto. Grata por tudo. Muito obrigado por ter vindo ao Obrigada. nosso programa. Olha, foi um gosto ter-te cá. Obrigada eu. Gosto muito de ti. Eu também. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Rádio Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. Produção de Daniel Pinto e Rafael Almeida. Nós estamos em todas as redes sociais e em todos os serviços de podcast conhecidos e alguns que nem nós conhecemos. E já sabe, se quiser conversar connosco, dizer-nos qualquer coisa, dizer-nos que nós somos uns chatos, o que quiser, para cá associaçãovaldouro.pt. Pronto. Nós para a semana vamos estar na margem do Rio Douro. Venha connosco para mais um Para Cá dos Montes e para mais uma história de vida. Para a semana vamos cá estar e Deus nos livre de pessoas normais. Até para a semana. Até para a semana. Na Associação Valdouro vivemos de paixões. Apaixone-se connosco pelo desporto que promovemos, pela cultura que levamos pela região, pela dança com quem cantamos os mais novos, pela defesa de causas, pela defesa da linha do Douro, pela riqueza das nossas associações, Para Cá dos Montes. Pela nossa região, pelo nosso território, pelas nossas gentes, pelo nosso Douro. Apaixone-se connosco.